Bom, para esse debate temos o Alessandro Soares e a Janaína Pascal, que continuam aqui. Vou começar pela Janaína. O voto do relator Benedito Gonçalves para condenar o ex-presidente Jair Bolsonaro e deixá-lo inelegível pelo prazo de 8 anos pode influenciar os outros ministros? Eu entendo que sim, né? Não só o voto, mas todo o clima, a pressão dos formadores de opinião, o fato de um grupo opositor também estar no poder. Então, não é apenas o voto do ministro. E aqui eu reitero meu respeito ao ministro, mas eu preciso, né, dizer que o voto versou sobre muitos temas que não têm relação direta com o objeto da causa. Em vários momentos, o ministro, por exemplo, falou do ódio propagado nas redes sociais, das bolhas das redes sociais, passou até a sensação de estar ali defendendo algum tipo de regulamentação de redes sociais, e uma demonstração efetiva de um desequilíbrio, né, na situação eleitoral ali dos candidatos, dos principais candidatos à presidência, por força daquela reunião, eu não vejo que tenha sido evidenciado, tá? Então, assim, o que é o abuso do poder econômico? É alguém que está num cargo de poder, utilizar a estrutura desse cargo, os recursos desse cargo, para gerar um desnível, um desequilíbrio com os demais candidatos que não têm a mesma condição de poder. Como, por exemplo, começar a participar de inaugurações, fazer políticas para doações, um excesso de aparição, algo assim muito gritante, completamente fora da condição de presidente, ou de governador, ou de prefeito, ou mesmo de um cargo parlamentar. Era isso que precisaria ter sido evidenciado e, muito embora, né, o voto tenha sido longo, não ficou evidenciado. Eu não vejo que juridicamente nós tenhamos a tranquilidade de ver essa inelegibilidade decretada, né, e dizer o seguinte: olha, concordo ou não concordo, mas tem fundamento. Eu não vislumbro os fundamentos. Entendo que a pressa na finalização do julgamento, ela, de certa forma, ela atenta contra a própria situação, assim, o próprio sentimento, né, de que foi algo justo, porque para decretar essa inelegibilidade, e é bom lembrar que no final do voto o ministro, inclusive, manda oficiar o ministro Alexandre de Moraes, né, que é ministro no STF e no TSE, para avaliar a adoção de medidas, inclusive penais, né? Então, assim, por que eu entendo que essa pressa ela vai contra o que deseja o próprio tribunal? Porque o documento que foi levado para os autos para fazer ali, para dar mais substância ao conjunto probatório, ele ainda está sendo discutido no Supremo e na CPMI, que é a tal da minuta. Então, se é um documento que ainda está sendo analisado, está sendo apreciado, e nós não temos aí no futuro próximo uma eleição, qual é a pressa de tornar o ex-presidente inelegível com uma documentação que ainda está sendo debatida? Essa pressa acaba reforçando no sentimento, sobretudo daqueles apoiadores mais ferrenhos do ex-presidente, de que ele está mesmo sendo perseguido. Talvez, se houvesse um pedido de vista e esse julgamento acontecesse daqui a um tempo, já com a tal minuta apreciada, debatida, já com uma decisão judicial ou da própria CPMI, houvesse um quadro mais robusto até para decidir contra o ex-presidente. Essa pressa, né, é difícil da população compreender e aceitar. Mas aí eu tenho outras, né, questões a levantar, mas depois que o colega falar. Muito bem. Vou passar para o Alessandro agora. Então, o voto do ministro Benedito Gonçalves de condenar o ex-presidente Jair Bolsonaro, deixá-lo inelegível por 8 anos, pode influenciar os outros ministros, Alessandro? Olha, Lu, é o voto do relator. Então, sendo o voto do relator, é claro que vai ter uma influência muito forte com relação aos demais colegas. Mas, claro, cada um dos seus colegas de corte poderá, né, tomar uma decisão diferenciada, etc. A ver, né? Mas há uma influência gigante com relação a esse relatório. E é um relatório, e aqui eu discordo respeitosamente da minha colega Janaína,
eu considerei um relatório robusto, tá? Com muito argumento jurídico. Ou seja, nós podemos até ter alguns apontamentos de divergência doutrinária, coisas do gênero, mas não me parece que em cima deste relatório, em cima dos fatos dentro do processo, a gente possa dizer, por exemplo, que houve uma perseguição política. Aliás, eu tenho escutado uma coisa um pouco diferente dos meus colegas à esquerda do espectro político, que é o seguinte, olha, realmente teve abuso do poder político, né? Ele fez um evento que nitidamente há 3 meses da eleição só poderia ter uma conotação em face do que ele disse na reunião, que foi atacar o sistema eleitoral. Ele fala que não atacou, que ele estava tentando aperfeiçoar, né, o sistema eleitoral brasileiro, a democracia brasileira. Algumas pessoas estão falando que Bolsonaro, na verdade, estava propondo um diálogo institucional, e eu fico pensando, Lu, no diálogo institucional, o pessoal indo na porta do quartel pedindo diálogo institucional, né? Eu fico imaginando qual é o diálogo que eles estavam pedindo, né? Qual tipo de narrativa que eles estavam criando. Então, veja, esses meus colegas à esquerda do espectro político estão dizendo agora, olha, ele cometeu o ato, mas politicamente não é bom caçá-lo, ou melhor, não é bom julgá-lo inelegível, porque pode causar um problema de ordem política. Ele vai se considerar vítima e vai sair pelo país dizendo que está sendo vítima, está sendo perseguido pelo que ele disse, que o que ele disse até hoje, em 7 mandatos de deputado, como presidente da República, e tudo que ele fez, nunca foi nada demais, estão fazendo só uma tempestade no copo d'água, né? Então, veja, é a narrativa dele, é a forma como ele vai encontrar de dizer as coisas. Nós teremos, então, 2 saídas aqui, se isso é verdade. Ou nós punimos ele, ele vai sair dizendo que ele está sendo perseguido, ou nós deixamos ele lá do jeito que ele está, dizendo as coisas que ele diz, dizendo, é a liberdade de expressão, que é o que ele quer. Então, não tem saída fácil aqui, porque em ambos os casos ele vai querer sair bem. Eu acho que, em face do contexto histórico nosso, a melhor coisa é inelegibilidade. E é importante a gente entender, repito, eu não estou tirando essas coisas da minha cabeça quando eu estou fazendo as críticas aqui, quando no bloco anterior até eu falei daquele deputado que foi racista e que isso é uma estratégia. Eu não estou tirando da minha cabeça, não é uma voz da minha cabeça, né, psiquiatricamente falando, não é nada do gênero. O que eu estou dizendo é que eu estou me empenhando aqui em cima da história. Eu estou olhando para a história mundial, estou olhando para todos os debates políticos para dizer, isso já aconteceu no âmbito da história. É assim que acontece. Na Alemanha, antes do nazismo, na Itália, no fascismo, há discussões desse gênero. Às vezes parece engraçado, Lu, parece que eu estou olhando um livro de história. A discussão é a mesma. A gente dá liberdade de expressão, eles utilizam para matar a democracia. Há fatos similares a esse na Alemanha pré-nazista, onde os nazistas falavam absurdos e os liberais, que eu costumo chamar de liberais inocentes, diziam, não, é liberdade de expressão, ele tem jeito de pensar diferente, é divergência, né? Até que um dia, né, o parlamento acordou em chamas.